CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor farmacêutico. Eu converso com a Juliana Ortega. Ela é diretora de sustentabilidade da RD Saúde, que é dona das redes de farmácias Raia e Drogasil. É a maior rede de varejo farmacêutico do país, com mais de 3.400 farmácias e 70 mil funcionários, um gigante do setor. Juliana, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigada pelo convite, um prazer estar com você aqui, com todos os ouvintes aqui da Rádio CBN. Prazer é nosso, Gil. A gente sabe que o Brasil ainda, infelizmente, não construiu um ecossistema forte de promoção de saúde. A nossa cultura ainda é muito centrada na doença, né? A maioria das pessoas só vai ao médico quando algo deu errado e a gente tem uma das maiores densidades de farmácias do mundo. São cerca de 90 mil espalhadas pelo país. Quero te perguntar, como é que o setor farmacêutico pode contribuir para quebrar esse paradigma, para que a gente possa migrar para uma cultura de saúde integral, onde a gente possa ter prevenção, educação e bem-estar ali no centro da agenda mesmo? Muito bem. A RD Saúde ela tem muito se feito essa pergunta e essa é uma reflexão estratégica que a gente fez há um tempo atrás. Como a gente poderia evoluir a nossa estratégia de ser um varejo de farmácia, um varejo de medicamentos, para um promotor de saúde. Então, desde então, a gente vem colocando isso muito no centro da nossa atuação, como que cada farmácia que a gente tem pode ser um hub de saúde, pensando que a gente está muito próximo hoje do cliente, de grande parte da população brasileira. Então, a gente tem a capilaridade para poder prestar esse primeiro atendimento, para poder estar próximo do cliente, levando não só medicamento acessível, mas uma cultura de cuidado, de uma jornada de saúde que passa por sono, por alimentação, por exercício físico, e como a gente também, como empresa, pode ir trabalhando para criar hábitos saudáveis nessa população que é muito numerosa e que está com a gente aí como cliente. E você nota por parte da população, dos consumidores, esse desejo mesmo de habitualmente buscarem essa saúde mais integral? Olha, eu acho que sim, a gente tem visto muito essa busca por mais qualidade de vida, por entender que saúde não é, como você colocou, ir no médico só quando a coisa vai mal, mas sim mudar realmente os hábitos, que é uma questão cultural, e a gente entender também que esses primeiros cuidados e essa primeira orientação pode estar na farmácia por meio dos nossos farmacêuticos, que a gente entende que são realmente agentes de saúde comunitários, que podem estar muito próximos aí da população para oferecer essa saúde integral. E são altamente qualificados, né? Sim, muito qualificados. A gente forma muitos desses farmacêuticos dentro de casa. Inclusive, temos a nossa própria graduação agora em farmácia, que uma vez ao ano a gente tem aí turmas entrando e se formando com a gente, onde a gente ensina não só a parte técnica da farmácia, mas principalmente esse lado do vínculo, do cuidado, do relacionamento personalizado com as pessoas. Agora, essa visão de ser um hub de saúde, ela se aplica apenas aos gigantes do setor? Você acha que, de fato, é uma tendência que está se espalhando por toda a área e não apenas focada no modelo comercial? Olha, eu acho que as farmácias de todo o Brasil têm esse potencial, né? A gente tem buscado expandir os serviços que a gente pode oferecer na farmácia, então desde a aplicação de vacinas, que já tem muito esse viés da prevenção muito forte, orientação, as primeiras orientações, serviços como aferição de pressão, glicemia, bioimpedância, muitas coisas que podem ser usadas como ferramentas dos clientes no dia a dia para a gestão da sua saúde, para acompanhamento dos seus parâmetros, e isso é uma mudança cultural também, né, de estar monitorando com frequência essas questões, buscando a farmácia para essa prevenção. Então, acho que as farmácias de todo o Brasil hoje têm potencial de oferecer isso. Na sua avaliação, faltam políticas públicas para que o consumidor pense mais na saúde do que na doença? Olha, eu acho que falta mais a questão cultural mesmo, né? Acho que a gente entender que a saúde é algo que a gente constrói no dia a dia. São as escolhas diárias
que a gente faz, né, de mudança de um hábito, de pensar na alimentação, de dormir uma quantidade mínima de horas ali, de ter a atividade física como um hábito do dia a dia. Então, acho que tudo isso é o que a gente vai acumulando ali de poupança para o futuro, para o envelhecimento saudável, quando a gente fala aí em longevidade, e que a gente ainda não virou essa chave, talvez, por completo, né? Eu acho que a gente está começando a olhar mais, principalmente porque se fala muito mais de longevidade, como viver mais, mas também viver melhor. E aí, nesse caso, eu quero destacar o papel da tecnologia, né, da saúde digital, para a gente migrar, de fato, para esse modelo mais preventivo, concorda? Sim, sim. A gente tem apostado em plataformas digitais também. A gente tem o nosso programa Mais Saúde, por exemplo, onde a gente tem algumas jornadas para acompanhar a melhoria de saúde do nosso cliente. A gente tem uma ferramenta muito interessante, que é o perfil de saúde do cliente, em que a gente consegue, de tempos em tempos, aferir mudanças nessas várias dimensões. E, obviamente, a gente poder ofertar também caminhos para ajudar e apoiar essa melhoria. Muito bem. Agora vamos falar especificamente das iniciativas ESG da RD. E aí eu quero abordar a questão do plano de descarbonização. Como é que a empresa está mapeando e tentando reduzir as emissões de carbono em toda a cadeia, não apenas nas operações internas, os chamados escopo 1 e 2, mas no 3, e aí considerando logística, refrigeração e lojas físicas. Legal. A gente tem atuado em algumas frentes, sempre pensando em metas que sejam alinhadas ao Acordo de Paris e que sejam ambiciosas o suficiente para a gente ter uma redução significativa. Então, pensando dentro da nossa própria operação, a gente tem feito um trabalho muito forte, olhando para a logística, olhando para o nosso transporte, como a gente faz os produtos chegarem aí no Brasil todo. E a gente tem um resultado bastante expressivo já, de ter reduzido 39% as nossas emissões de 2021 para cá. E aí a gente começou a olhar também para a cadeia de fornecimento. Então, o primeiro passo foi a gente mapear realmente os fornecedores prioritários, aqueles que mais impactavam o nosso inventário de emissões. E a gente tem feito um trabalho muito forte de conscientização com eles, de apoiá-los a medir o seu próprio impacto, de criar os seus próprios inventários e entender os caminhos ali. E um próximo passo que vai ser o de propor que eles criem metas também alinhadas à ciência. E um ponto bem bacana foi trazer o viés do reconhecimento. Então, a gente tem um programa também de premiação desses fornecedores, que é o principal programa de premiação da empresa para os fornecedores, e a gente tem a variável climática ali, contando por 15% do peso ali da pontuação do programa. Então, a gente está com algumas estratégias pensando no nosso papel mesmo de varejo como impulsionador de mudanças. Isso é muito importante, aproveitar a influência e a capilaridade para que todos possam estar na mesma página. Não adianta uma empresa desse nível estar realmente ali alinhada à agenda nessa questão da redução drástica das emissões de carbono, se os parceiros fornecedores estão fora, né? Estão aí emitindo, assim, essa preocupação mesmo com a pegada de carbono. Agora, Gil, a questão dos resíduos, que é um grande calcanhar de Aquiles aí do setor. Quero saber qual é a estratégia da RD para coleta e destinação segura de medicamentos vazios e também das sobras que são trazidas pelos clientes. Os clientes participam, estão engajados nessa luta pela economia circular? Olha, sim, a gente tem visto um interesse muito grande dos clientes nesse programa. É o nosso programa mais antigo de gestão de resíduos e de economia circular, que é o programa Descarte Consciente. Então, a gente tomou uma decisão de levar para 100% das farmácias. Todos os pontos de farmácia que a gente tem hoje no Brasil têm o coletor de medicamentos que não estão mais sendo utilizados ou estão vencidos. E o consumidor leva para lá, ele separa ali o medicamento da bula e do papel, e a gente leva para os nossos CDs e depois, junto com a indústria, a gente dá uma destinação adequada dentro do que preconiza a legislação. E o que a gente vê é que a gente precisa falar sempre disso para o consumidor. O consumidor não sabe o impacto que é, por exemplo, você descartar um medicamento no vaso sanitário ou num lixo comum. Então, a gente fez uma conta
do que a gente recolheu ano passado, só de medicamentos, que foram mais de 430 toneladas. Toneladas. Que loucura. Isso se alcança rios, lençóis freáticos, oceanos. A gente está falando ali que poderia ter um impacto de poluir mais de 190 bilhões de litros de água. Né? Então, a gente já vê estudos de, olha, foi recolhida uma amostra em tal lugar e tinha medicamento na água. Né? Então, é um trabalho muito forte de conscientizar a população para que ela entenda que o medicamento precisa ter o seu próprio descarte. E a gente está lá para ser esse parceiro. Muito bem colocado esse ponto, né? Conscientização do consumidor para dar uma destinação correta. Então, cabe a ele a chamada logística reversa nessa etapa. Sair de sua casa e levar para a farmácia onde ele comprou, mesmo aquela que não necessariamente onde ele comprou, mas que tem esse sistema mesmo de coleta e destinação do resíduo para evitar a contaminação do solo e das águas. Se a gente puder fazer uma comparação, a gente pode relacionar com a questão dos microplásticos, né? Que advém mesmo da fragmentação do plástico que vai parar nos corpos d'água, nos lagos, nos rios e, em última instância, nos oceanos. E esses microplásticos retornam para o nosso dia a dia, né? Já foram encontrados até na corrente sanguínea, nos pulmões, etc. Então, é muito importante que o consumidor, de fato, esteja engajado nessa questão da circularidade. Agora, vocês têm algumas iniciativas para reduzir o plástico e adotar embalagens recicláveis ou retornáveis nas marcas de vocês, ou seja, as marcas próprias? Sim, a gente tem uma meta de até 2030, usando pelo menos 40% de material reciclado em todas as embalagens de marcas próprias. Então, a gente começou pelo papel, justamente porque a gente viu uma oportunidade de usar essas caixinhas e essas bulas que o cliente já está levando na farmácia para nós, né? Então, como que a gente usava esse próprio papel e papelão que a gente recolhe para transformar em material reciclado, que vira aí os cartuchos e as caixinhas que vão nas nossas marcas, principalmente Nides, Nats e Natus. E na parte do plástico, a gente tem feito um esforço muito grande de estudar alternativas ou de migrar também para o plástico reciclado. Né? Então, ao invés de usar um plástico virgem, um trabalho de retirar plásticos que já estão no meio ambiente e dar uma nova vida a eles. Uhum. A gente tem feito um piloto aqui em São Paulo. Em 9 farmácias nossas, a gente tem uma máquina coletora de resíduos para embalagens cosméticas, de perfumaria. E a gente fez um sistema super bacana, gamificado, para o cliente que levar, ele ganha pontos, ele troca por descontos. E aí esse plástico, que a gente recolhe em quantidades grandes também nesse programa, vira também a nossa própria embalagem de Natus. Esse incentivo ao consumidor, né, para que ele participe ali desse esforço, e em troca ele ganha pontos, né, brindes, enfim, não sei de que maneira exata vocês compensam. Tem funcionado? Desperta no consumidor interesse? Sim, a gente tem um sistema de pontos que é o Stix. Uhum. Então, ele ganha pontos Stix que ele pode trocar por mercadorias nas nossas farmácias ou até em outros parceiros do programa. E o que a gente viu é que tem estimulado muito, né? Inclusive, a gente tem alguns clientes que já semanalmente param ali com seu carro lotado de frascos de shampoo, Listerine, enfim, e fazem ali a reciclagem porque estão vendo esse benefício de ganhar pontos. E a gente tem feito essa pergunta também para eles, né? O quanto que eles enxergam que a farmácia tem esse papel e é o local adequado para isso. E a gente vê que na grande maioria eles reconhecem que sim, que esse gesto nosso tem estimulado a reciclagem por parte deles. Vocês acabaram de ganhar, então, uma próxima consumidora a fazer a mesma coisa, porque eu me preocupo muito com a destinação da embalagem, né? Sim. E lá tem mesmo, passa na minha rua lá o caminhão de coleta seletiva, mas às vezes eu desconfio se de fato aquele resíduo está sendo destinado a uma cooperativa, né? Então, sabendo que a farmácia tem exatamente esse serviço e que ainda você pode ser recompensado por isso, tanto melhor. Digo, a gente sabe que o SUS é um sistema louvável, né? Um grande sistema de saúde, só que ele não responde, infelizmente, a todas as demandas dessa área. Como é que a RD está atuando
para aumentar o acesso, por exemplo, a medicamentos e a serviços de saúde essenciais, especialmente em regiões vulneráveis? Legal. A gente é parceiro do programa que tem farmácia popular, então hoje a gente já consegue atender uma grande parte da população que precisa de acesso a medicamento, usando as nossas farmácias e essa parceria com o governo federal. Além disso, a gente tem alguns dias da semana, alguns momentos em que a gente oferece também serviços gratuitos para a população, como aferição de pressão, por exemplo. E a gente está fazendo também um experimento piloto hoje na região do Capão Redondo, que é a nossa Casa Farol, onde a gente recebe ali a população local para um atendimento em saúde integrativa. Então, ali a gente vai trabalhar exatamente essas práticas de prevenção, que a gente chama de práticas complementares em saúde, como yoga, meditação, aromoterapia, farmácia natural. E a gente tem visto aí aumentar o acesso realmente, cada vez mais as pessoas buscando mais esse serviço e tendo resultados impressionantes na sua saúde. Então, um programa aí que está sendo premiado e que a gente tem sentido resultados muito positivos de levar esse acesso para quem precisa. Muito bom, até porque a questão da saúde está muito relacionada à emoção, né? Então, se você você trata bem essa questão emocional, mental, sobretudo mental hoje, você tem, de fato, resultados surpreendentes. No mal, na raiz, né, do problema. Sim. Agora eu queria repercutir com você um projeto de sucesso da RD, que são as vendas das revistas customizadas da marca ali mesmo no balcão da loja, antes de os consumidores pagarem a conta pelos produtos. Né, vocês oferecem aquela revista e o valor que é arrecadado, ele é doado para hospitais. Agora, você conta um pouco para a gente desse programa. Olha, esse programa ele fez agora 17 anos, né? Ele foi lançado em 2008 e é a nossa contribuição para que o cliente também possa ter um papel social, ser um agente de transformação e fazendo um gesto que é uma microdoação. Então ele leva ali um exemplar do livro da coleção Sorria, que tem conteúdos de qualidade, que falam de saúde mental, que falam de saúde integral, que falam de temas atuais hoje. E aí a gente tem o lucro desse projeto, desse livro, revertido, então, para mais de 20 organizações que trabalham com saúde no Brasil todo. Então, a gente está apoiando desde hospitais que combatem o câncer infantil, até projetos de saúde na Amazônia, equipando hospitais em regiões remotas com mamógrafos, enfim, zerando a fila ali de atendimento oftalmológico. É um projeto que ele é bastante transformador. E um marco dele foi esse mês, quando a gente esteve ali no GRAAC, que é um hospital de combate ao câncer infantil, e que celebrou 25 milhões doados pelo projeto para o hospital. Então, ali eles construíram uma nova ala de radioterapia e aí conseguiram aí salvar milhares de vidas, né? Então, a gente pensa que é o colaborador podendo também ter um papel ali de transformação social ao ofertar esse livro, e o cliente fazendo a sua parte também. Muito legal. E eu imagino que o critério para a doação seja o grau de necessidade mesmo ali do hospital ou do centro de saúde. Você se referiu agora à questão do mamógrafo. E a gente sabe o quão difícil é para as mulheres fazerem um exame de mamografia aí pelos confins do Brasil, né? Sim, a gente faz um edital a cada 3 anos para selecionar as organizações e algumas são fixas conosco, como o caso do GRAAC. Mas é sempre muito disputado, porque as necessidades são muitas, né, pelo Brasil todo. E certamente a gente sempre tem um olhar para essa questão da prevenção e do tratamento ao câncer de mama. Inclusive, vale lembrar que a gente está atualmente numa parceria também com o Instituto Natura, para fazer uma campanha mais forte, nacional, para prevenção e combate ao câncer de mama. Que cresceu muito, sobretudo entre as jovens, né, nos últimos anos. É preciso que a gente faça uma frente mesmo mais eficiente para combater esse problema. Mas eu sei que vocês têm outros programas que destinam lucro líquido a doações. Conta pra gente. Desde 2021, a gente tomou a decisão de destinar 1% do nosso lucro líquido do ano anterior para ações de saúde integral pelo Brasil, sempre pensando em chegar nas populações mais vulneráveis, enfim, nos municípios todos onde a gente está presente.
E o ano passado a gente se associou ao compromisso 1%, que é um convite para outras empresas também assumirem publicamente esse 1%. Então, a partir dali, a gente conseguiu ampliar bastante a nossa atuação social, os nossos investimentos. A gente tem focado muito em saúde física e mental, entendendo também como saúde mental virou um tema muito forte da nossa atualidade. Então, olhando como a gente trabalha esse tema entre os jovens, como a gente trabalha junto ao poder público também a questão da saúde mental. E, mais recentemente, trazendo também o pilar de saúde e clima, que a gente entende que é um pilar super relevante no contexto que nós estamos. Note que não é o caso de substituir política pública. O Estado tem, né, por dever, prover saúde para os cidadãos. Mas você, como um player importante, pode contribuir sim para a promoção da saúde integral no nosso país através de um programa como esse, né? Sim, em muitos casos a gente inclusive faz parceria, né, com governos. Então, na época da Covid, a gente fez muitas coisas em parceria, por exemplo, ajudando a equipar as unidades básicas de saúde para acelerar a vacinação, ajudando a equipar os hospitais filantrópicos. Então, realmente, acho que os desafios são muitos e a gente precisa de uma atuação compartilhada, cada um usando o seu poder, a sua força, o seu diferencial para a gente poder transformar a saúde do país. Sobre diversidade e inclusão, eu queria saber quais são as categorias minorizadas que são contempladas pela RD Saúde. É um setor que tem uma boa representatividade das mulheres na alta liderança, mas há outras categorias que precisam de maior atenção. Então, conta pra gente como é que está esse pilar na empresa. A gente tem a diversidade como um dos eixos da nossa estratégia e a gente está olhando hoje para os pilares de gênero, de raça, gerações, LGBTI+, e pessoas com deficiência. Então, isso passa por 3 grandes estratégias. Uma de letramento, da gente poder falar sobre isso, sobre a importância do respeito ao outro. O outro eixo é a representatividade, né? Então, a gente trazer mais diversidade para os nossos cargos de liderança. E hoje eu me alegro de dizer que a gente tem 50% da nossa liderança já formada por pessoas negras. Maravilha. E 62% por mulheres. Uau. Então, acho que são números bem expressivos e a gente trabalha muito na pauta também da inclusão. Quais são as inovações sustentáveis que vocês estão apostando aí para os próximos 5 anos? Porque é um setor que tem passado por uma verdadeira evolução, né? A gente tem notado assim, grandes avanços. Olha, a gente tem uma agenda que vai até 2030. Então, nós temos aí 22 metas que a gente olha todos os meses e que elas têm ali um destino final, que é 2030. Então, a gente segue olhando muito para a questão climática, pensando em como a gente traz inovação também, parte de transportes, como a gente tenta usar biocombustíveis, combustíveis mais sustentáveis. Toda essa agenda também de produtos, de marcas próprias, ela também requer um investimento alto em inovação, em estudar o que há de mais novo nessa parte de embalagens. Então, a gente tem olhado muito para isso também. E acho que pensar muito como a tecnologia, a inteligência artificial também pode nos apoiar no futuro a escalar soluções. Então, acho que vai por esta linha. Muito bem. Para finalizar, quero te perguntar qual é a contribuição, a maior contribuição que a RD pode dar para a evolução da agenda ESG no setor aqui no nosso país? Olha, eu acredito que a gente parte do cuidado com as pessoas como centro de tudo que a gente faz e o propósito. Então, eu acredito que sempre que a gente consegue trazer essa lente, né, para como a gente olha para as nossas 70 mil pessoas, como a gente trabalha o nosso farmacêutico, o nosso funcionário como um agente de transformação, que ele se transformando, ele também vai poder ser um agente de transformação para a vida do cliente, né, trazendo mais saúde ali, engajando também esses 50 milhões de clientes que a gente tem para a prática de sustentabilidade. Então, acho que o varejo está num lugar muito privilegiado de poder alcançar muitas pessoas, né? A gente fala todos os dias com mais de 1 milhão de pessoas, né? Então, levar essa mudança de hábito, levar essa proposta de comprar produtos mais sustentáveis, cuidado com o seu resíduo,
educação para a saúde, esse primeiro ponto de contato, e também, como a gente falou, para a sua cadeia também, de Muito fornecedores. bem. Juliana Ortega, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo espaço. Eu conversei com a Juliana Ortega, diretora de sustentabilidade da RD Saúde, dona das redes de farmácias Raia e Drogazil. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Ana Luísa Bessa e o Guilherme Marconi. Nos trabalhos técnicos, o Cauã Felipe e na edição, Rafael Furugem. Um beijo para você. Até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.